Bom dia a todos, mais uma vez estou aqui na sede da Vereda para gravar mais um vídeo. Nós estamos com esse projeto, de utilizarmos esse canal do YouTube para a gente divulgar a mensagem da graça. Queria aproveitar já te convidar a estar conosco nos nossos cultos na Vereda da Graça, aqui na 13 de maio, 1798, centro, pertinho da Fernando Corrêa da Costa. O culto que mais as pessoas participam nos domingos, é de 18h30, ele vai até as 20h30 no máximo, todos os domingos com Santa Ceia. Nós estamos aqui reafirmando e perseguindo essa realidade de colocar Jesus como o centro da igreja. E hoje acredito que nosso áudio vai ficar um pouquinho melhor, com esse fone de ouvido. O meu amigo pastor Udio Max disse para comprar um microfone de lapela. E na verdade mais pra frente faz isso, vai com esse fone de ouvido hoje mesmo. Eu queria hoje ler um texto e comentar sobre esse texto junto com você, porque a mensagem da graça é interessante, ela desperta nas pessoas uma coisa que eu posso chamar de efeito contrário. Eu queria dizer para você que está havendo uma revolução da graça no mundo todo, e os pastores podem constatar isso, se não me engano, o nome do pastor é Luiz Azevedo, que é o presidente daquela igreja Videira de Goiânia. Conta com mais de 900 igrejas, é uma igreja bem estruturada, e o pastor já há alguns anos já está ministrando só a mensagem da graça. E esse avivamento está acontecendo no Brasil, vários países, Estados Unidos, pastor Joseph Prince lá de Singapura, pastora Patrícia Parra em Portugal, ela faz os seus vídeos, transmite estudos maravilhosos, eu tenho divulgado bastante na nossa página da igreja. E aqui nós estamos trabalhando há algum tempo já com esse resgate do verdadeiro evangelho, e causa assim coisas interessantes nas pessoas. As pessoas, elas normalmente, quando a gente começa a falar da graça em contraposição à lei, que na verdade é o que acontece desde Paulo, porque Paulo teve que enfrentar os judaizantes que não estavam entendendo o verdadeiro evangelho, e eu falei isso no outro vídeo. A pastora Patrícia fala também, o pastor Joseph nas pregações dele, e o pastor Azevedo também, e outros pastores como o Fragale, da Nova Igreja do Rio de Janeiro. As mensagens totalmente focadas na graça, na mensagem do Novo Testamento, da Nova Aliança. Aliás, o pastor Fragale vai estar na Nova aqui de Campo Grande, meu amigo pastor Hudson, no dia 21 e 22. Você poderá participar. Depois eu vou colocar o endereço para que você esteja ali junto com o pastor Hudson. Já mando um abraço para ele e a pastora Maria Helena. Olha, é um trabalho tremendo que eles estão fazendo também. Então é o avivamento da graça que está acontecendo. E estava dizendo, aquilo que as pessoas normalmente ficam preocupadas mas e agora? Com a graça a gente pode viver de qualquer jeito? E teve até uma pastora, desculpa, é que eu estou com um pouco de gripe. Teve até uma pastora que mandou uma mensagem para mim. Há um tempo atrás eu mandei umas mensagens sobre a questão da centralidade da mensagem da graça, e ela falou: pastor, pelo amor de Deus, nós estamos num tempo de frouxidão e que as pessoas estão fazendo da graça uma heresia. E ela disse assim: pastor, por favor, nós temos que começar a pregar como João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, é interessante que as pessoas muitas vezes não fazem as devidas análises da cronologia bíblica. Em Lucas 16:16, Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. Qual era o espírito do Velho Testamento? Era justamente um conclame a Israel, ao arrependimento, porque eles tinham abandonado Deus completamente. Mas vamos lá, nós pregarmos a mensagem de arrependimento nesse tom, de chamar de raça de víboras, depois de Jesus ter rasgado o véu e nos dado o acesso ao Santo dos Santos, é uma coisa de bastante análise, Interessante que essa frase, olha, nós estamos aqui agora na graça e queríamos dizer para todos os membros, você pode viver de qualquer jeito. Eu nunca falei isso.
Eu não ouvi nem o pastor Fragalho falar isso, nunca. Nunca ouvi o pastor Joseph dizer isso, nunca ouvi a pastora Patrícia Parra, o pastor Luiz Azevedo e outros que pregam nos Estados Unidos sobre isso. Muito pelo contrário, a graça traz o verdadeiro avivamento. Só que um argumento que eu quero ministrar hoje, que já foi para tirar dúvidas, né? Se você tiver paciência de ver esse vídeo, para tirar dúvidas em relação a essa colocação. Veja que essa frase foi dita para Paulo lá na carta aos Romanos. Ele esclarece, porque os judaizantes estavam dizendo: tá bom, então se é na graça, então vamos viver pecando. E ele fala muito claro nesse texto de Romanos 6. Veja, eu vou ler para você. Diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? É claro que não. Por que esse medo? Por que essa dúvida? Será que você precisa de regras para você servir a Deus, ou você serve por amor? Lembra quando você se converteu? O Espírito de Deus, você não estava debaixo de nenhuma religiosidade, não tinha nenhum ditame, não tinham dado para você nenhuma das regrinhas ainda das igrejas, que na verdade são leis, né? Eu já disse isso. Você cada dia mais queria se separar daquilo que é sujo, daquilo que é pecado, e você se aproximar de Deus. Então o apóstolo Paulo usa aqui a palavra é claro que não. É claro que não. Aqui está dizendo que nós já morremos com Cristo. A questão é a seguinte: no sistema religioso, as pessoas têm que ficar falando do pecado para prender você na culpa, para prender as pessoas na culpa. E a culpa faz com que elas retornem àquele lugar para que elas se limpem. E elas saem, se sujam e voltam para se limpar. E o sangue de Jesus vira chuveiro. E aí vem as mensagens, né? Teu pecado, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Você tem que mudar de vida. Você está em Cristo. Você está justificado. Se você não crê que você já morreu, que você está morrendo dia a dia, é claro que tem um texto que Paulo fala: mortificai, pois, as obras da carne. Mas o que é obra da carne? A obra da carne, na verdade, é a força do braço humano, é o livre-arbítrio errado do homem, que leva ele invariavelmente ao pecado. Mortificar as obras da carne é mortificar a força própria de querer tomar as próprias decisões, de viver sem Cristo, na verdade. É isso que é a força da carne. Quando fala em força da carne, o pessoal já pensa que é a lascívia, que é o pecado da sexualidade ilícita. Muito mais profundo, é muito mais profundo. Porque o que leva o homem ao lixo é ele não saber que ele é príncipe. E claro, é só príncipe quem está em Cristo. Então, claro que não. Nós já morremos com Cristo. E nós temos que crer que já morremos. Porque, crendo que já morremos, nós cremos também que já ressuscitamos como nova criatura. Agora é muito interessante essa colocação, essa pergunta. Nós vamos viver de qualquer jeito. As pessoas acham que a pastora que está pregando sobre a graça está incentivando as pessoas ao pecado. Meu querido, minha querida, isso é um erro crasso da religiosidade, do espírito da religiosidade. Da obra da carne, na verdade, que é a facção, que são as religiões. E veja, o termo religare no latim é religar. E religar o que, no caso religioso? O homem a Deus. Como que nós vamos nos religar a Deus? De que forma? Não existe outro mediador a não ser Cristo. E Cristo não é simplesmente uma ponte, ele é o substituto do homem que pecou. O primeiro Adão, Romanos 5, é aquele que pecou. O segundo Adão é o Senhor Jesus. Se nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, nós também herdamos a natureza santa de Jesus. Agora, viver dessa forma, de forma santa, que é a maior preocupação das pessoas, santidade, quem é que se santifica? Eu sou pastor há 22 anos e vejo que as pessoas, a maior parte, elas são muitas vezes hipócritas, porque elas condenam os outros, porque elas apontam o pecado dos outros. Fala se não é verdade isso. Fala se o teu filho, quando se torna um adolescente, ele não começa a ver o teu comportamento em casa e vê que você tem outro comportamento na igreja. E tantos outros casos. A questão é que a religião, ela cria hipócritas, ela cria fariseus hipócritas, sepulcros caiados. A graça, ela aproxima as pessoas de Deus
na sinceridade, quando você sabe que você mesmo falho, Ele te ama, Ele te recebe, Ele te ajuda, Ele não impede você de se aproximar dEle. Olha, a parábola do que nós temos dos dois filhos, né, que é o filho pródigo e o filho mais velho. Quem é o herói daquela parábola? Não é o filho pródigo que volta, é o pai. E olha que interessante, o pai estava esperando por ele, porque ele sabia que ele ia voltar. Quando ele volta, não porque se arrependeu, mas porque tinha fome e sabia que tinha pão na casa do pai dele, ele então está chegando, né, perto da aldeia do pai, é a visão que nós temos na parábola de Jesus, e o pai sai correndo ao encontro dele. Você sabe por que o pai saiu ao encontro dele? Provavelmente Jesus estava falando de um pai, ou de um pai e dois filhos judeus. E o filho que fizesse aquilo que ele fez com seu pai, desejando a sua morte, tinha que ser apedrejado. A comunidade, a aldeia, com certeza, ao verem ele retornando, iam catar esse jovem e iam encher ele de pedra. Ele ia morrer. O seu pai, sabendo disso, corre ao encontro dele, o abraça, o traz para dentro da tenda, faz todo aquele aparato de restauração com ele, manda matar o cordeiro cevado, o novilho cevado, para fazer a festa. E você vê o pai socorrendo alguém que foi totalmente injusto, totalmente pecador. E esse jovem, ele é amparado, mesmo depois de ter se sujado todo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está sempre de braços abertos para nós retornarmos. E olha, não é só quando a gente vai, né, a fundo como esse jovem, é todos os dias, porque diante de Deus ninguém tem justiça não, ninguém tem justiça própria. Por mais que você se santifique, isso não vai acrescentar nada àquilo que Jesus fez na cruz, e não tem nenhum pecado que se cometa que tira o valor daquilo que Jesus fez na cruz. Essa é a verdade sobre o Evangelho, é boas novas de salvação. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, se nós fomos resgatados quando éramos pecadores, ele nos amou muito mais agora. A questão é que parece que tem que ter regra, tem que ter um professor dizendo para as criancinhas, né, não põe o dedo na tomada, não põe a mão no fogo, cuidado para atravessar a rua. Olha, isso é ser nefios. No grego é o filho pequeno, nós somos uios. Tem que falar o termo grego, porque o Novo Testamento, principalmente essas cartas, elas foram escritas em grego, e o grego tem o seu significado específico. Nós somos uios, filhos crescidos em Cristo, não somos criança mais. Agora, as igrejas, eu faço até uma comparação da igreja com creche. Parece que a maior parte das igrejas, elas são creches, grandes creches, pequenas creches, onde você está sendo cuidado pelos monitores, os pastores, talvez os presbíteros, os obreiros, e você pode chegar a ser até um monitor, mas você nunca vai ser dono da creche. E dono da creche são aqueles que mantêm as creches, que querem que as pessoas permaneçam crianças, uns conscientes, outros não tão conscientes. Como que pode uma pessoa ficar 60 anos numa escola dominical e nunca se formar? Por quê? Porque nós estamos estudando teologia, eu estava estudando, né? Eu sou formado em teologia e filosofia, e acho até que deveria se fazer o curso de filosofia antes para ver o que é a teologia, que na verdade é um tipo de uma filosofia cristã, é um se arrogar de que nós temos sistemas de doutrinas, o sistema de teologia. E se for entrar nesse assunto, você vai ver até a questão da própria ideia de colocar a Bíblia, né, debaixo da ciência e tentar comprovações, e por isso que as pessoas não creem mais na palavra de Deus que está presente nas Escrituras, que é o Senhor Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, veja bem, quem precisa de regrinhas para viver não está experimentado na justiça. Em João 16, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria, o Consolador, e ele estaria convencendo o mundo do pecado, do juízo, né? O mundo do pecado, da justiça e do juízo, melhor dizendo, do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica, porque esse espírito de religião estaria usando esse texto, inclusive, para dizer que o Senhor Jesus está nos convencendo de pecado. Olha, o Senhor Jesus não fica incomodando ninguém com pecado, não. Ele nos constrange com o seu amor, e o seu amor
nos faz ver quem nós somos e desejar nos aproximar dele. Você não precisa ser convencido de pecado mais, porque Jesus explica, do pecado porque não crer em mim. Você crê em Jesus? Então você não precisa ser convencido de pecado mais, porque não são os pecados, é o pecado, a natureza pecaminosa. Você não peca quando você comete um erro. Quando a pessoa peca é porque ela é pecadora, é uma natureza herdada por Adão. Então quem que vai ganhar mais na tua vida? A natureza de Adão ou a natureza de Jesus? Você é nascido de novo ou não? Agora Jesus coloca ali a questão da justiça, que o Espírito Santo vem para convencer a gente da justiça. Que justiça? A justiça que foi garantida para nós, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. E você vai encontrar inúmeros textos de Paulo falando sobre essa justiça. Por que o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi o apóstolo da graça, foi o apóstolo da igreja gentílica. Ele estava levando até eles a verdade da justificação pela fé. Essa verdade da justificação pela fé é que todo homem está justificado diante de Deus pela obra consumada do Senhor Jesus. E quem abraça essa verdade, quem recebe essa verdade, quem se entrega a essa verdade, quem tem Jesus como seu justo e justificador, ele então se sente na posição de príncipe, de pessoa assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios do capítulo 1 até o 3 vai falar da nossa posição em Cristo. E nós estamos como sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real no sentido de podermos cada um de nós ministrar. Nós temos o sacerdócio universal já proclamado por Martim Lutero lá no século XVI. E nós não abraçamos isso porque o sistema sacerdotal de igreja judaico, né, do sistema católico apostólico romano, do sistema protestante e depois o pentecostal, e agora por último no final da década de 90 se resgatou muita coisa do judaísmo, e aquela mistura, aquela coisa do judaísmo com a nova aliança, e virou uma nhaca, é um retrocesso. Eu uso essa expressão nhaca porque é uma coisa que não dá para você, é mal cheirosa mesmo. Olha, se é pela lei, não é pela graça, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Se é pela graça, não é pela lei. Ou você é da graça, ou você é da lei. Se você não for da graça, você tem que se tornar um judeu praticante da lei, até que Jesus, o desejado das nações, volte e você possa ser resgatado. Então, mas até os judeus vão precisar se dobrar e reconhecer Ele como Senhor de todas as coisas, Salvador, Senhor e Salvador. Olha, eu espero que você tenha entendido e você medite muito mais. E pode até me mandar as perguntas ou fazer as suas contestações. Eu não quero ficar aqui discutindo com ninguém. Mas a verdade é que Paulo fala, olha, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Que é o argumento de todo mundo para quem prega a graça? Para quem está querendo viver pela graça ou na graça? E ele diz, é claro que não. E eu vou encerrar esse vídeo dizendo, é claro que não. Meu querido, quem está na graça não quer viver no pecado. Ele quer se limpar ainda muito mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Nós somos limpos por Jesus, pelo sangue da cruz. Nós não queremos nos sujar. Então você que recebeu essa palavra, que tem esse argumento, pense que há 2000 anos atrás praticamente já estavam usando essa mesma coisa para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque estavam contaminados com a ideia dessa mistura da lei e da graça que os judaizantes fizeram. Essa que é a verdade. Não existe essa mistura. Ou você é de Cristo ou você é da lei. Cristo cumpriu a lei por nós, para nós e por todos, para que nós pudéssemos viver na verdadeira graça e termos as suas leis inscritas no nosso coração. E a maior lei de todas, que resume todas elas, é a lei do amor. Que nós também precisamos do amor dele para poder amar. Porque nós o amamos, diz o apóstolo João, porque ele nos amou primeiro. Se você quiser viver de uma forma a aproveitar a tua liberdade em Cristo, eu convido você a mergulhar na graça, a ouvir as mensagens da graça, a ouvir esses pastores que eu te falei, e você vai entender que você realmente é livre, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que ele te chamou. E essa liberdade te faz herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor tem para você. Eu me despeço deixando um forte abraço
pedindo que Deus te esclareça estas verdades, que o Espírito de Deus te dê a revelação da graça para que você realmente faça parte desse avivamento que está acontecendo nos últimos dias. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a sua família e você seja cada dia mais altamente favorecido por esse Deus. Se conscientize desse favor que está sobre você. Que Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus.